Hospitalista, o podcast oficial da medicina hospitalar no Brasil. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora o Hospitalista, o podcast oficial da medicina hospitalar no Brasil. Esse projeto é fruto de uma parceria entre a Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar, a Sobrame, e a equipe de hospitalista do Instituto Horizonte, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Equipe da qual eu, Júlia Tupinambás, faço parte. E hoje vou conversar um pouco mais com você nesse podcast. Nosso episódio é sobre uma das competências que eu considero mais importante para a prática diária do médico e do profissional de saúde em geral. Estou falando da habilidade de comunicação. E não estou sozinha nessa. A CAMEDS, referência em informação médica do mundo, também coloca o papel do comunicador como parte do eixo central de competências do bom médico. E certamente, nosso convidado assina embaixo. Quem vai conversar com a gente sobre esse tema fascinante é o Gustavo Duarte Rodrigues. Seja bem-vindo ao podcast, Gustavo. Você quer apresentar um pouco para o nosso ouvinte, falar um pouco da sua história? Oi, Júlia, boa tarde para você que está escutando o nosso podcast. Eu sou Gustavo Rodrigues, me formei em 2004 pela UERJ, depois na própria Universidade do Estado do Rio de Janeiro fiz minha residência em clínica médica e depois disso eu já fiz um pouco de tudo na medicina, já trabalhei como editor de texto didático, já fui médico militar, já trabalhei em hospital de reabilitação, já fiz cargo de medicina assistencial, já tive cargo de gestão em unidade de internação e a cada nova experiência que eu me submetia, eu ia vendo como é importante a gente dominar habilidades de comunicação, né, no nosso dia a dia. Muito obrigado, seja bem-vindo. Como você já começou a falar um pouquinho, gostaria de saber mais como você se interessou por esse tópico e qual foi sua trajetória depois que foi fisgado pelo tema da comunicação. Então, Júlia, a universidade onde eu me formei, ela é bem diferenciada no sentido de treinar o aluno em habilidades de comunicação. A gente tinha uma cadeira de psicologia médica que ninguém levava muito a sério, né? Mas a verdade é que ali tinha alguns conhecimentos interessantes sobre processo de adoecimento, negação. A gente aprendia um pouco na importância do teach back, né, de você pedir que o paciente te passe o que ele entendeu, né, daquele atendimento. E a partir dali, algumas luzes, né, acenderam na minha cabeça e eu passei a me tornar sempre muito atento a tudo que diz respeito à comunicação no nosso dia a dia, né? Eu brinco que prescrever é só uma pequena parte do nosso trabalho, né? Então, mais importante, talvez, do que prescrever é que a gente consiga comunicar o nosso planejamento com o paciente, né? E ser bom ouvinte para poder fazer boas avaliações. Fora dessa seara com o paciente, a gente vai acabar usando as habilidades de comunicação em outras coisas no nosso dia a dia, né? E quanto mais a gente foi vendo emergindo, né, e ganhando corpo os conceitos de cuidado centrado na pessoa, foi ficando claro que a gente ia precisar desenvolver habilidades de comunicação para poder ouvir o paciente, entender melhor as necessidades e as demandas dele, conduzir reuniões familiares de qualidade, né? E aí, obviamente, ter trabalhado num hospital de reabilitação, né, me fez ter que desenvolver mais ainda essas habilidades, né? Até porque eu lidava com pacientes de diferentes estratos sociais, com diferentes poderes aquisitivos e, às vezes, de regiões variadas do país. Então, a linguagem, a cadência, o vocabulário era muito diferente de pessoa para pessoa e a gente foi aprendendo a importância de ter essa certa flexibilidade de linguagem para poder interagir de maneira diferente com pessoas diferentes. Mas eu fui começar a estudar mesmo o tema comunicação quando eu voltei de uma viagem da Tailândia e eu ganhei subitamente um cargo de gerência, né? Ganhei a chefia de uma unidade de internação e aí eu tive que levar essas habilidades de comunicação para além do que a gente tinha de comunicação com o paciente, para uma comunicação mais corporativa, né? Vender ideias para líderes, fazer feedback com pessoas hierarquicamente abaixo de mim. Então, foi assim que eu fui começando a ler mais sobre o tema. Lembro até hoje o primeiro artigo que eu li sobre comunicação foi um artigo do Coiera, que é um cara muito forte nesse tema.
E daí para frente, estudando, dando aula e aprendendo um pouquinho mais, né, com quem sabe mais do que eu. Agora, pensando na habilidade de comunicação, entre as diversas competências que um bom médico deve dominar, em qual patamar de importância você colocaria essa habilidade? E por quê? Acho que assim, a coisa mais importante que um médico deve ter é conhecimento técnico, né? Porque o básico, né? Quando alguém procura um médico, você tem que ter uma série de habilidades ali bem específicas, né? Você tem que estar bem treinado e ter essas habilidades de avaliação clínica, de formular hipóteses, né? Uma outra habilidade muito importante do médico é de planejar coisas. Preciso ser um bom planejador, planejar a terapêutica do paciente, tentar entender o que pode funcionar, o que não pode funcionar. Mas logo a seguir dessas duas habilidades, eu acredito que a mais importante é a habilidade de comunicação. Porque quando eu me comunico bem, eu consigo ouvir bem o paciente, eu consigo fazer boas avaliações. Quando eu me comunico com precisão, eu consigo vender melhor meu peixe, né? O meu plano terapêutico para o paciente, eu consigo dividir com o paciente a decisão terapêutica, né? Fazer uma tomada efetiva de decisão compartilhada, e eu consigo comunicar melhor com os meus pares, né? Com os meus pares, com os meus superiores, com os meus subordinados, para que o dia a dia possa fluir de uma maneira mais clara, né, no dia a dia. O que mais distingue um profissional que se destaca na habilidade de comunicação de alguém que tem que desenvolver mais essa habilidade? Eu acho que para começar a ser um bom comunicador, a gente tem que aprender, no meio dessa loucura que é o mundo de hoje, ser bons ouvintes. Se eu ouço bem o que está sendo dito a mim, eu consigo formular melhores respostas e pensar melhor em como que eu posso ajudar aquela pessoa. Se eu não for um bom ouvinte, eu não consigo atacar o problema, né, de ninguém. Entendi. Então, além de ser um bom ouvinte, quais outros princípios que devemos seguir para uma boa comunicação? Bom, eu acho que você tem que ser bom ouvinte, né? Você tem que ser bom ouvinte. Você tem que conhecer e saber aplicar princípios de comunicação não violenta, saber falar, se posicionar sem invadir o espaço do outro, respeitando o background de cultura, de crenças daquela pessoa. Eu preciso ser um bom leitor e um bom manifestador de linguagem corporal. Eu tenho que aprender a ler a linguagem corporal do meu interlocutor e manifestar uma linguagem corporal que seja coerente com o que eu estou verbalizando, de maneira a não intimidar excessivamente alguém, ou também não se colocar numa posição em que a pessoa não vá nem parar para ouvir o que você está dizendo. A gente fala muito de empatia, né, no dia a dia, e vai se tornando uma coisa vazia, mas também para eu comunicar bem, eu acho que você ter a habilidade de conseguir captar um pouco da biografia daquela pessoa, entender e respeitar aquela biografia, te ajuda a ser mais empático e, portanto, um melhor comunicador, né? E para evitar conflitos no dia a dia, tem uma habilidade que eu falo muito com meus residentes, né? É que a gente precisa aprender a não confundir impressões e fatos. Então, assim, se eu digo o Brasil é o melhor país do mundo, isso é uma impressão minha, mas isso não tem como ser um fato. Né? Um fato está ali, a data do meu nascimento, né? 30/6/82, isso é um fato, está documentado. Então, o que acontece é que muitas vezes dentro das equipes a gente toma algumas impressões como fatos e isso gera discussões, gera conflitos, né? Então, eu saber separar essas duas coisas é uma habilidade bem peculiar que nem todo mundo desenvolve, que te ajuda a comunicar de maneira mais clara. Ainda mais num mundo tão diverso como o que a gente tem, né, hoje. Então, agora quais os erros mais comuns do profissional de saúde no momento de conversar com o paciente e com a sua família, ou mesmo dentro de ambiente profissional? Pois essa é uma falha, né, de você tomar um fato, uma impressão por fato. Eu acho que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade em conseguir filtrar com o paciente qual é o problema central que ele traz para o nosso atendimento. Eu vejo muito paciente, por exemplo, que interna com dor abdominal e está lá o diagnóstico de internação e hiponatremia, porque num determinado momento lá apareceu uma hiponatremia no exame, aquilo ali vira o diagnóstico principal do paciente, quando, na verdade, ele não procurou o hospital por aquele motivo. E se a gente não estiver muito atento, a gente aborda problemas periféricos e não resolve a queixa do nosso paciente. Então, essa habilidade de ouvir ela é muito importante. A gente tem uma série eu poderia listar assim, uma série de exemplos similares a esse da hiponatremia. E também é muito comum
a gente fazer uma excelente consulta, explicar um monte de coisa para o paciente e ele não entender nada do que foi dito. Tem um trabalho que foi realizado numa clínica particular americana, né? Então, uma clínica com, 6, 8 consultórios, tinha alguém na saída e essa pessoa fazia uma pergunta muito simples, o que o médico acabou de combinar contigo agora aqui? E aí 45% das pessoas não sabiam dizer de uma maneira coerente e clara o que tinha acabado de ser passado de plano terapêutico para ela naquele momento. Então, tudo isso porque a gente, às vezes, na nossa correria do dia a dia, não separa tempo para se certificar de que o paciente entendeu o que está sendo dito. Né? Então, às vezes, de maneira muito simples, eu simplesmente perguntar, cara, repete para mim aí com as suas palavras o que você entendeu do que a gente combinou aqui, só para eu ver se a gente está na mesma página. 100% das vezes, o paciente vai falar algo que não tem muito a ver com o que foi combinado. E ali você tem uma oportunidade de ajustar o discurso, de alinhar o plano, e até a partir daí que ele vê que ele não conseguiu compreender muito bem o que você falou, ele eleva o nível de atenção ao que você tá dizendo para ele ou combinando com ele naquele momento. Então, assim, esses são exemplos que a gente vê no dia a dia e que atrapalham demais a prática médica, né? Agora vamos pensar em alguns exemplos de comunicação na prática médica. A tendência natural é a gente ir direto pensando na entrevista, na anamnese ou na hora de comunicar mais notícias. Esses cenários são essenciais sem dúvida, mas em alguns outros contextos, o profissional de saúde pode treinar e desenvolver suas habilidades de comunicação. Quais são eles? Você poderia citar alguns exemplos? Nós, como médicos, né, é claro que a gente está falando aqui nesse podcast, né? Você que tá ouvindo a gente pode ser médico, pode ser enfermeiro, pode ser fisioterapeuta. Em algum momento é possível que você venha a chefiar ou liderar uma equipe. E ao fazer isso, você vai precisar mediar conflito em algum momento. Então, existe uma literatura relativamente vasta hoje sobre gerenciamento de conflitos. Como gerenciar conflitos, como fazer pessoas chegarem a um acordo. Existe também uma literatura igualmente vasta sobre habilidades de negociação. Você precisa conseguir negociar com seus pacientes, negociar com seus pares, negociar com seus superiores. Você quer implantar um projeto na sua unidade, você precisa conseguir financiamento, né? Você quer conseguir apoio das pessoas. Então, as habilidades de negociação são muito importantes e as habilidades de passagem de plantão, eu passar um paciente, né, com clareza para um colega que está assumindo um plantão ou na transferência entre setores, né? Habilidade de comunicar com essa pessoa, seja usando ferramentas, né, que tem aí disponíveis como o SBAR, né, o SBAR, ou fazendo simplesmente uma metodologia sua que a outra pessoa também consiga compreender com clareza, né? Então, são muitas situações realmente que você se comunicar com clareza vai levar a tua prática a um outro nível e você vai se tornar uma pessoa muito mais agradável de trabalhar. É muito importante que a gente entenda que o profissional de saúde hoje não basta mais para a gente, né, ser bom tecnicamente. A gente precisa dominar uma série de soft skills, né, e o de comunicação é um dos mais importantes mesmo. E já que você já estudou muito sobre esse tema, qual o caminho você indicaria para o profissional que deseja aprimorar suas habilidades de comunicação? Quais seriam esses passos? Eu acho que, assim, é muito difícil você falar, eu vou estudar comunicação agora, né? Se você for pegar na internet as revistas de comunicação catalogadas, você vai ler uma literatura muito difusa e que não necessariamente converse com a medicina. Eu acho que a melhor maneira do médico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, do hospitalista em geral, né, começar a aprimorar as habilidades de comunicação, começar a estudar sobre cuidado centrado na pessoa e sobre experiência do paciente. Por quê? Porque fazer cuidado centrado na pessoa é, acima de tudo, o exercício de eu conseguir ouvir com clareza meu paciente, entender o que é importante para ele. E como eu disse, né, durante a nossa conversa, exercitar a habilidade de ouvir é fundamental se eu quiser ser um bom comunicador. Quando eu também começo a estudar sobre experiência do paciente, eu começo a me sensibilizar com qualidade assistencial para além dos resultados de infecção hospitalar, dos resultados de reinternação em 30 dias. Eu começo a me preocupar de uma maneira muito mais genuína
com como que o paciente se sente acolhido dentro da minha instituição. Isso também é qualidade, não é frescura. A gente tende a pensar que a experiência do paciente é meio frescura. Não, não é. É super importante que eu provenha um cuidado onde aquela pessoa da qual eu estou cuidando se sinta acolhida. Quando eu começo a ler essa literatura sobre cuidado centrado na pessoa, experiência do paciente, eu automaticamente vou começar a ficar mais atento às minhas habilidades de comunicação. Uma coisa que também me ajudou muito a desenvolver minhas habilidades de comunicação, parece uma coisa meio louca, mas foi começar a estudar filosofia. Eu não sou acadêmico universitário de filosofia, mas eu comecei a ler muitos textos de filosofia, principalmente filosofia clássica, e ajudar a entender algumas coisas sobre o pensamento humano, entender um pouco da diversidade do universo que é cada pessoa, te ajuda também a se comunicar de maneira menos violenta com as pessoas. E, por fim, tem muito texto também bacana sobre comunicação não violenta, sobre comunicação de notícias difíceis, né? Sobre a escolha do melhor canal de comunicação no ambiente hospitalar, né? A gente tem as comunicações sincrônicas, assíncronas. Então, refletir. Quando que é melhor eu interromper o meu colega com uma ligação ou quando que é melhor eu mandar uma mensagem para que ele possa ter contato com essa mensagem quando for mais tranquilo para ele, né? De modo a gerar menos interrupções. Mas começando de experiência do paciente, cuidado centrado na pessoa, você vai começando a cada vez mais se envolver com o tema comunicação e você vai começando a ter interesses específicos sobre microtemas ali dentro e aí você acha um artigo, acha outro, né, outra coisa e vai ampliando o seu leque de conhecimento. Não sei se eu consegui ser claro, Júlia. Conseguiu sim, Gustavo. É realmente um tema amplo e muito variado. Às vezes é até difícil de passar o nosso conhecimento, né? Acredito que os exemplos que você deu vão ajudar o ouvinte a entender mais sobre esse tópico. Você gostaria de falar um pouco mais sobre comunicação não violenta? Comunicação não violenta é um conceito... O que é a base do conceito de comunicação não violenta? Eu hoje vivo num mundo que é um mundo diverso, é um mundo em que eu convivo com pessoas de diversas origens, e essas origens elas podem ter tanto um background de regionalismo, de crença religiosa, de cultura familiar, né, de linguagem. E a comunicação não invasiva, ela tem a ver com você saber se comunicar respeitando essa biografia. E você dar tempo, né, enquanto você vai falando com a pessoa, para que ela possa assimilar o conteúdo que você está passando. E que haja espaço bilateralmente para que eu e o outro consiga manifestar o que está sentindo a respeito de determinada situação. Então, ao invés de, quando eu estou, por exemplo, em um conflito com alguém, né, ao invés de eu dizer, poxa, Júlia, você é muito invasiva comigo, você manda mensagem, você me liga quando você simplesmente poderia mandar uma mensagem. Ao invés de fazer dessa forma, eu posso dizer, Júlia, quando eu recebo uma ligação sua, é muito angustiante, porque muitas vezes você me liga em horários em que eu estou extremamente ocupado. Então, veja, ao invés de eu tomar uma impressão minha como um fato, né? Tipo, a Júlia não liga para o meu tempo e manifestar isso para ela agredindo, eu estou pegando e falando, olha, Júlia, eu me sinto dessa forma a respeito de como você tem feito as ligações. E aí, quando eu me comunico de maneira não violenta, esse foi só um pequeno exemplo, né? Eu consigo conversar com o meu interlocutor de uma maneira muito mais desarmada e mais franca. Porque se eu começo a acusar você, Júlia, num determinado momento, você vai se armar e você vai se fechar contra mim. E talvez você me ataque de volta. E essa conversa não vai a lugar nenhum. Mas é um tema extremamente interessante de estudar, de adquirir um pouco mais de conhecimento. A linguagem corporal, né, a maneira como você se posiciona, né, tentar não se posicionar de maneira olhando de cima para baixo para o seu interlocutor, não se posicionar corporalmente de maneira muito dominante, né? Tudo isso são componentes importantes quando a gente estuda linguagem não violenta. Ótimo. Mais alguma coisa que você gostaria de comentar? Não, acho que assim, o tema é super amplo, né? E acho que assim, uma coisa importante quando a gente estuda comunicação hospitalar, não tem um guideline, né? Que diga assim, olha, o jeito certo de você se comunicar nos hospitais
é assim, assim, assado. Na verdade, comunicação é um grande problema nos sistemas de saúde. A gente tem uma estimativa que pelo menos 40% dos erros, dos eventos adversos relacionados à assistência estão ligados a alguma quebra de comunicação em algum momento. Então, ainda é um desafio muito grande. A carga de literatura que a gente tem sobre o tema é crescente, mas se você compara com doenças, né, ainda é muito pouco que a gente fala de comunicação. E as soluções que melhoram comunicação no nosso ambiente de trabalho, elas são geralmente extremamente baratas quando você pensa em melhorar, por exemplo, a estrutura física de um hospital, comprando ressonância, ampliando o leito, né? Então, às vezes, organizando fluxos de informação inteligente, treinando a equipe, refletindo de maneira ativa sobre o tema e buscando sinceramente soluções para melhor comunicação, a gente consegue gerar impactos muito interessantes em termos de giros de leitos, diminuição de eventos adversos hospitalares, né? E os resultados são muito bacanas, assim. Ao longo da nossa conversa, você já passou algumas referências, mas você pode falar mais alguma sugestão de leitura, ou podcast, canal de YouTube, qualquer outra fonte que pode ajudar o nosso ouvinte a saber mais sobre esse assunto? Certo. Já que eu falei de experiência do paciente, né? Eu acho que um grande livro para quem quer começar a estudar sobre a experiência do paciente é um livro do Fred Lee. Ele, se Disney administrasse seu hospital, ele foi um cara que trabalhou um tempo na Disney e ele aplica princípios da Disney para você usar nos hospitais, que é uma coisa que poderia parecer absurda, mas capítulo a capítulo, conforme ele vai colocando os conceitos, ele fala de muitos exemplos práticos e que são totalmente aplicáveis no nosso dia a dia. Para estudar negociação, tem um livro de um cara chamado Ben Shapiro, né? E o livro se chama Negociando o Inegociável. Ele é um palestrante internacional e ele fala muito sobre o tema da negociação, da comunicação não invasiva. E para quem não quer mergulhar em textos super extensos de filosofia, o canal da Nova Acrópole no YouTube tem várias palestras legais de filosofia, principalmente as da professora Lucilena Galvão. E no site do IHI, ihi.org, tem muito texto legal sobre medicina hospitalar, sabe? Sobre como organizar um time de resposta rápida, como organizar uma comunicação de resultado crítico, e tudo aí a gente está falando de fluxos de comunicação, né? Tem texto sobre S-Bar, né, para passagem de plantão. Então, ali tem muita coisa técnica, operacional, de assuntos que se interseccionam com comunicação, né? E aí, eu acho que são 4 sugestões aí para começar a brincadeira, né? Obrigada novamente, Dr. Gustavo. Foi uma ótima conversa. Chegamos ao fim de mais um episódio de O Hospitalista. Convido você, ouvinte, a conhecer esse projeto, ouvir nossos episódios anteriores e seguir esse podcast na sua plataforma favorita para não perder nenhum episódio que iremos lançar no futuro. Muito obrigada pela sua companhia e até mais. Você ouviu O Hospitalista. Qualidade, eficiência e experiência, sempre com o paciente em primeiro lugar. Assine em seu agregador de podcast favorito. Compartilhe esse conhecimento e até a próxima. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.